a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, a volta de Cristo. E eu quero compartilhar com você hoje a visão gloriosa do céu, que nós temos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Mas antes, eu quero fazer uma breve, bem resumida exposição sobre o que é o livro de Apocalipse. Marcinha, me acompanha aí. Vai passando, eu vou falando, porque eu não posso me demorar muito. Abra sua Bíblia, amém? Em Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3. Abra a Bíblia, eu vou lendo. Eu preciso do tempo, nós já estamos reduzidos, já... comecei perdendo aqui os minutos que o Renan me cortou ali, né? Brincadeira, não foi o Renan, foi a Márcia mesmo hoje. O versículo 1 do capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. Espírito Santo de Deus, a sua palavra está lida. Revela agora, assim como o Senhor trouxe a visão ao teu servo João, assim como Jesus Cristo se manifestou aos teus servos João, trazendo revelação da palavra de Deus, que nós possamos ser iluminados agora pelo Espírito Santo, para compreender tudo o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu resolvi fazer essa exposição porque muitas pessoas têm dificuldade de entender ou de compreender o que está escrito no livro de Apocalipse, e algumas razões para isso são que a pessoa associa o Apocalipse a alguma coisa enigmática, fechada, oculta, encoberta. E não, pelo contrário, passa Marcinha, a palavra Apocalipse significa revelação. Então é algo que está revelado, vai mostrar verdades, coisas reveladas que só Deus sabe, só Jesus sabe. E foi isso a intenção desse livro. É Deus levantando a ponta do véu e mostrando para nós o seu propósito soberano na história. É na história da humanidade que Deus trabalha através do livro de Apocalipse. É porque a palavra Apocalipse ganhou um sentido, né, de tragédia, de destruição, de algo apocalíptico destruidor, algo místico. E é o contrário. O livro de Apocalipse revela, trata o plano perfeito, o plano claro, soberano de Deus, glorioso e vitorioso de Deus na história da existência do ser humano, na existência do universo, do cosmos, de toda a criação. É isso que o Apocalipse trata. E aquelas pessoas que estudam Apocalipse, muitas vezes estudam com uma intenção obsessiva por mitos, por uma escatologia mística, cheia de figuras místicas, e trazendo algumas confusões. Não, porque o livro é difícil mesmo, tem alguns professores de Apocalipse que eles dizem assim, não, é um mistério. Ninguém consegue descobrir o mistério. Mentira, é uma revelação, é algo claro. Deus se revelou a nós. Jesus, o primeiro versículo diz que é o Senhor Jesus Cristo revelado, revelando-se ao apóstolo, servo João. Então não tem nada de escrito, misterioso, místico que ninguém pode saber. Não, é algo claro, que Deus quer compartilhar com você. Quis compartilhar com você, está na palavra de Deus, no Apocalipse. Muitos, por causa dessa imagem mística e oculta de Apocalipse, perdem a poderosa mensagem, que é a glorificação de Jesus Cristo, que é a entronização de Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos todas as músicas nessa noite. Se você não percebeu, todas as canções diziam, Jesus é o Rei da Glória, é o leão de Judá, é o leão da tribo de Judá, é o leão que ruge, é a estrela da manhã, é a estrela que brilha, que brilha, que brilha, que brilha a eternidade. É isso que o livro quer nos revelar. A gloriosa, poderosa vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o dragão, sobre a Babilônia, sobre a meretriz. E o reino poderoso de Jesus junto com a sua noiva na Nova Jerusalém. É sobre isso que trata o Apocalipse. Traz a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja.
O livro traz a certeza que Jesus tem o total controle da história. O tempo não está perdido, a história não está largada. Nós não estamos largados no mundo ao nosso bel prazer. Deus está no controle de tudo. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja do Senhor Jesus. Não pode nos destruir. É isso que o livro nos comunica. Os inimigos que perseguem a igreja, o dragão, a meretriz, a besta, o anticristo, não vencerão a igreja do Senhor Jesus. Serão derrotados pelo nosso Rei, glorioso, poderoso, vitorioso nas batalhas. É isso que o livro nos comunica. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna na Nova Jerusalém. É isso que nós aprendemos no livro do Apocalipse. Então tire aquela imagem de um livro cheio de monstros de 12 cabeças, de 7 olhos, de 15 chifres. Não se preocupe com isso. Isso era a forma da escrita apocalíptica. Desde do tempo em que não houve mais escritos proféticos em Israel, que foram os 430 anos entre Malaquias e Mateus, que é mais ou menos o período que nós chamamos de período que não houve profecia, que não houve palavra de Deus, surgiram muitos escritos apocalípticos. E essa forma de escrita, como uma poesia, como um poema, como uma prosa, ela tem uma característica de sua escritura. Ela tem uma forma de ser escrita. A professora Juliane está me olhando ali, eu não vou entrar nos detalhes de português, porque eu não domino. Mas o Apocalipse tem uma característica, e a principal característica é que ele é escrito com muitas imagens, com muitos símbolos, com muitas figuras, mas com significados claros. As pessoas que receberam o livro naquele tempo sabiam exatamente do que estava sendo escrito. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos essa mensagem para nós. Perguntando primeiro, quem escreveu o livro? Fica claro nesse texto que foi o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João e que escreveu as suas 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João. É aquele mesmo João que recostou a cabeça no ombro de Jesus, que cuidou de Maria, mãe de Jesus, porque Jesus na cruz disse para João, para Maria, mulher, eis aí o teu filho, disse para João, filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento da morte de Jesus, João cuidou da mãe de Jesus, Cristo Maria. E ali na cruz nasceu uma nova família, a igreja do Senhor Jesus. Começou ali na cruz, através do irmão de Jesus, em Cristo Jesus. Nós somos irmãos de Cristo, nós somos filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo. E a família de Jesus, não era só a família de sangue de Jesus, mas a família da cruz. Começou ali. Quem escreveu? João. Onde foi escrito? Na ilha de Patmos. Tem umas figuras ali, passa para nós. Eu botei ali, olha lá, perto da Turquia. Ali que fica Patmos. É essa ilha lá, uns arquipélagos que tem ali. João foi mandado para essa ilha, onde ele ficou preso pelo imperador Domiciano, no ano 90, mais ou menos, da era cristã. E o texto diz, no versículo 9 do capítulo 1, que a porta estava aberta no céu para João. Significava que João, lá na ilha de Patmos, tinha um acesso direto às revelações do Senhor Jesus Cristo a ele. Então, é isso que aconteceu. Para quem foi escrito, o Apocalipse foi escrito não só para as 7 igrejas que estão ali denominadas, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, o texto de versículo 11 diz assim, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Como eu disse, esse livro é muito simbólico. E essa figura, esse número 7, é considerado um número perfeito. Então, as 7 igrejas significam todas as igrejas cristãs, todas as igrejas, a igreja universal de Cristo. Não estou dizendo que é aquela igreja universal que a gente tem no Brasil. É a igreja de todas as nações. A igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, povos, línguas e nações. Foi para essa igreja que o livro foi escrito. Por que esse livro foi escrito? Neste contexto histórico terrível de perseguição, o imperador Domiciano era um homem terrível que estava perseguindo a igreja. Se você se lembrar da história, no ano 70, houve a destruição de Jerusalém, e houve um incêndio em Roma, e
os imperadores colocaram a culpa nos cristãos. E os cristãos começaram a ser perseguidos, e eles estavam sofrendo muito. Então aquela igreja massacrada, perseguida, vivendo uma grande tribulação, ficou com medo. E Deus mostrou para aquela igreja sofrida, perseguida, que Ele está no trono, que o controle está em suas mãos, que a história não está sem controle, e que Ele está conduzindo a história para uma consumação, para um fim, o fim que Ele determinou, e não o fim que vai acontecer por qualquer coisa. Mas a consumação dos tempos, a consumação da história, está nas mãos de Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, seu Filho, é o consumador dos tempos, é Jesus que vai determinar. Com a vinda de Jesus, os tempos estarão sendo consumados para a história deste universo que nós conhecemos, do nosso cosmos, do nosso mundo conhecido. É assim que nós vemos. Porque existem 3 visões básicas, eu quero falar das básicas, existem outras, mas existem 3 visões básicas da história. A visão existencialista, ela fala de um Deus ausente, é a visão do desespero. Nós estamos desgovernados. Nós estamos largados. Essa é a visão do existencialista. É a visão de um relojoeiro. Deus é um relojoeiro que pegou, criou o mundo, deu corda e largou o mundo rodando sozinho, funcionando sozinho. E esse mundo está largado. Esse mundo está perdido. É a visão deísta. É uma visão existencialista. Que o mundo está indo ladeira abaixo para a destruição, desgovernado, sem controle nenhum. É uma visão mentirosa, uma visão incrédula, iluminista, ateísta e deísta do mundo. Não seria ateísta porque ela crê que existe um ser superior, mas que esse mundo está perdido. A segunda visão histórica, que é muito comum, que as pessoas falam muito, e você deve ter pensado sobre isso, é a visão muito comum hoje no nosso mundo, é que é uma visão grega que foi trazida para nós, é que a história e as nossas vidas seguem ciclos, em círculos. Nós estamos dando volta. Foi ontem, será hoje e amanhã de novo. Essa visão fala que tudo volta a acontecer em ciclos, dando volta. Essa não é uma visão bíblica. Não é essa a visão da palavra de Deus. Não é essa a visão do Apocalipse. A visão bíblica, a visão da palavra de Deus é uma visão de uma história teleológica. Tudo na história, desde o início, desde a criação do universo, caminha como um propósito, caminha como uma finalidade. Teleológica, teló significa fim, significa uma finalidade. Nada acontece por acaso, nada está largado, nada está fora de controle das mãos do nosso Deus. A consumação do fim, dentro da vontade, do propósito, da direção de Deus. Apocalipse termina com o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. O anticristo também é lançado. O diabo também, a morte, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E quem é que reina eternamente? Cristo e a sua igreja. Você, nós, salvos por Jesus, reinaremos eternamente com Cristo. É assim que a história funciona. É assim que a história tem início, meio e terá o fim, uma consumação. Não tem história cíclica, indo e voltando. O nosso Deus não é um Deus de voltas. O nosso Deus é um Deus de começos, é um Deus de meios e é um Deus de fim. Deus realiza e conclui todas as suas obras. É assim que o nosso Deus funciona. Então essas ideias existencialistas, empiristas, essas ideias gregas, elas foram pensadas por homens. Mas a ideia de Deus, bíblica, é essa. É uma história que tem uma finalidade. Você não está aqui por acaso. Você não foi criado por acaso. Deus te criou para adorá-lo. Deus te criou para louvá-lo. Deus te criou para ser a coroação da criação. A glória dele está manifesta em você. Então, se você acha que a sua vida não tem sentido, é porque você ainda não entendeu o sentido da história. É que você ainda não entendeu o sentido de Deus na sua vida. Porque tem sim, você tem uma finalidade. Você tem um propósito. Este livro foi escrito para dar esperança e encorajar você, e encorajar a igreja do Senhor Jesus Cristo, encorajar aquela igreja sofrida e perseguida daquele tempo. Talvez você tenha a ideia de que aquele sofrimento que a igreja vivia era só para aquela igreja, só para aquele tempo. Mas eu quero dizer para você que talvez você mesmo que esteja sofrendo hoje por alguma situação, por algum problema, eu quero dizer para você, Deus está no controle da história. Deus está no controle de tudo.
E o livro de Apocalipse tem algumas visões, algumas escolas principais para a interpretação desse livro. Eu vou falar de 3 principais, que são as mais comuns. A visão preterista. Essa visão, pretérito, que fala do passado, é a visão que o livro do Apocalipse foi escrito só para aquela igreja, só para o tempo de João. Aquele livro era para aquele tempo, para aquela situação, para aqueles problemas que a igreja enfrentava. Mas esse tempo passou, o anticristo foi Roma, e os imperadores romanos eram figuras de anticristo, então, para essa visão. Era um tempo histórico de fatos que já aconteceram e já se consumaram lá atrás. Você ver a lente do livro, a lente da história pelo retrovisor. Aconteceu e já passou. Essa visão preterista encerra o livro no capítulo 22, não dá continuidade. Não tem profecias para se cumprir. Você há de crer, você há de concordar comigo que é uma visão, uma interpretação muito complicada. Porque existem muitas coisas que ainda não se cumpriram. Muitas profecias que ainda não foram concluídas. A segunda forma de interpretação desse livro, visão de interpretação, é a futurista. Que talvez a maioria das igrejas evangélicas tenham essa visão futurista. Está ligado à visão dispensacionalista, e eu vou falar alguma coisa sobre isso. Os dispensacionalistas, eles veem assim, o capítulo 1, 2 e 3 é para a igreja. Então é para agora, todas as igrejas, enquanto houver igreja na terra, esses capítulos estão válidos, porque falam para as igrejas. Mas, a partir do capítulo 4 em diante, é para o futuro, é nos fins do tempo. E então, nessa visão futurista, diz que o livro não é para hoje. Mas nós temos que concordar que é uma visão difícil também. Porque muitas coisas que a igreja está vivendo estão no contexto da profecia do livro, das escrituras do livro. E nós precisamos nos fortalecer e construir a nossa esperança no que está garantido nessa palavra, no que está escrito, que está revelado por Deus, por Jesus Cristo, nessa palavra. Então, por isso, nós cristãos batistas, temos abraçado a visão histórica progressista, que fala que é ao longo do tempo. Este livro foi importante e foi muito importante para a igreja primitiva, para os pais da igreja. Mas ele foi importante em todos os tempos. E inclusive hoje ele é importante para nós, a igreja de Jesus Cristo. A melhor interpretação para este livro, em nossa visão, na doutrina batista, é que essa visão é uma visão histórica progressiva. À medida que nós vamos caminhando para o fim, as coisas vão ficando mais claras, o entendimento vai ficando maior para compreender o que está escrito no livro. É assim que nós cremos. E dentro dessas visões de interpretação, nós temos algumas correntes. Nós estamos falando de visão, de interpretação, de escolas de interpretação, e essas escolas criaram algumas correntes interpretativas. Eu vou falar sobre as 4 principais correntes. Essas correntes são sugestões do texto e do contexto da história de Apocalipse, da forma de interpretação. Dependendo da linha, dependendo dessa corrente que você segue, você vai mudar as suas conclusões sobre vários assuntos relacionados ao futuro da igreja, do cristão e do fim dos tempos. E por isso que tem pessoas que dizem, não, a igreja não vai passar pela tribulação. Essa é uma visão, essa é uma corrente. Outras pessoas dizem, não, primeiro a igreja vai subir, e depois Jesus vai voltar, e depois Jesus vai reinar 1000 anos, e depois que Jesus vai levar todo mundo para o céu. Ou então uns dizem, não, Jesus vai levar a igreja secretamente, e depois ele volta para buscar aqueles que passaram pelo milênio, passaram pela tribulação e se mantiveram fiéis. Então, essas visões, eu queria que você entendesse que essas correntes, elas são interpretação, elas não são doutrinas. Então, por isso que na Igreja Batista, na Convenção Batista, nós temos pastores que têm correntes diferentes, que pensam de forma diferente. Tem pastores que são amilenistas. Uma maioria dos batistas são amilenistas, eu vou falar sobre isso. Mas existem pastores pré-milenistas na Convenção Batista. E isso não traz nenhum problema doutrinário para nós, porque isso é interpretação. Nós não estamos falando de salvação. A salvação é só por Jesus. Nós não estamos falando de morte,
que a morte é física, mas existe a morte espiritual, e que depois da morte nós iremos ou para o céu ou para o lago de fogo. Isso é doutrina, isso não se discute. Nós não estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Isso é doutrina, está determinado. Jesus veio uma vez e garantiu que virá a segunda vez. Isso é doutrina, nós não estamos discutindo isso. Para você entender, uma ilustração sobre isso, conta-se que haviam 3 pastores discutindo sobre as visões, as interpretações do Apocalipse. Um era amilenista, um era pré-milenista e um era pós-milenista. São 3 visões diferentes, relacionadas ao milênio, aos 1000 anos, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse. E aí, diz que enquanto eles estavam discutindo sobre, não, porque eu sou milenista, eu sou amilenista, eu sou pós-milenista, e que Jesus volta antes, que Jesus volta depois, diz que tocou as trombetas e Jesus começou a voltar. E aí diz que aqueles pastores se olharam e disseram, viu? Eu não disse que Jesus ia voltar? Então, a doutrina dessa discussão é que Jesus vai voltar. Se ele vai voltar antes do milênio, se ele vai voltar depois do milênio, se vai ter tribulação, se não vai ter tribulação, não importa. A doutrina em discussão é a segunda volta de Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Amém? E eu quero falar primeiro sobre o pós-milenismo. O milênio são os 1000 anos que estão narrados no Apocalipse 20. Essa visão pós-milenista, ela acredita no milênio literal, ou seja, vai ser 1000 anos exatos sobre a Terra. Nessa corrente interpretativa, que foi lá do século V, no começo, aqui no ano 500 mais ou menos, que ela começou a ser defendida, ela diz que Jesus Cristo vai vir sobre a Terra, vai voltar, mas para Jesus Cristo voltar, o mundo tem que estar todo convertido, ou a maioria do mundo tem que estar convertido a Jesus. E essa doutrina, essa teoria, essa corrente, não é doutrina, essa corrente, foi defendida por muitos anos, muitos séculos. E teve até pastores que diziam assim, a proporção de salvo para perdido será a mesma que existe entre pessoas livres e pessoas presas na cadeia. Ou seja, que a maioria das pessoas seriam salvas. E uma pequena quantidade, né? A população carcerária no Brasil, acho que gira em torno ali de, eu não sei, mas não chega nem a 1% da população. Então seria 1% das pessoas não vão para o céu. 99% irão para o céu. Essa é a visão pós-milenista. Por quê? Porque eles entendiam que a igreja pregaria o evangelho e as nações seriam convertidas a Jesus. E essa visão foi complicada quando um teólogo muito importante chamado Martin Lloyd Jones fez a seguinte pergunta, que está na Bíblia, lá em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A resposta para essa pergunta foi dada por Jesus, porque Jesus é quem profetizou isso. Jesus disse que o amor se esfriaria, que muitos abandonariam a sua fé, que virariam pais contra filhos e filhos contra pais, que haveria um julgamento em que os da direita seriam os benditos e os da esquerda seriam os malditos. Então, essa doutrina, essa corrente interpretativa de Apocalipse perdeu muita força no século XVIII e, por causa disso, então, por causa da Segunda Guerra, da Primeira Guerra em 1914, da Segunda Guerra, e o homem alcançou um progresso muito grande, mas continuou perdido, mas continuou longe de Deus. Então houve um descrédito nessa corrente de Apocalipse, o pós-milenismo. Aí, nesse tempo, surgiu o pré-milenismo, dispensacionalista. Talvez seja a maior parte da igreja evangélica esteja nessa corrente de pré-milenismo dispensacionalista. Porque, como nós dissemos no século XIX e XX, a igreja foi muito atacada pelo liberalismo. Muitos teólogos, muitas escolas de teologia, elas começaram a negar até mesmo a existência de Deus, a existência de Jesus. Então, as pessoas começaram a ter dificuldade de crer na palavra de Deus. E por causa disso, a igreja, os líderes cristãos, começaram a criar os institutos bíblicos. E começou-se a pregar, então, um extremismo de interpretação literal do Apocalipse.
Então começou-se a ter essas discussões teológicas sobre o milênio, se seria antes do milênio que Jesus viria, que seria o pré-milenista, se seria antes da tribulação, se seria depois da tribulação, que seria o pré-milenismo pós-tribulacionista, teria uma tribulação de 3 anos e meio, depois teria a volta de Jesus e mais 3 anos e meio depois, que é mid-tribulacionista. Então virou uma confusão interpretativa dessa corrente pré-milenista. A ideia básica do pré-milenismo, meu irmão, é que Jesus vai voltar em 2 turnos. Olha, aí começa a complicação dessa ideia. É muito difícil para nós, na Bíblia, e é muito difícil para os pré-milenistas explicarem isso na Bíblia. Porque eles ensinam que Jesus volta num arrebatamento secreto e leva só os salvos. Lembra daqueles livros de Tim LaHaye, e dos filmes que foram gravados, baseados no Deixados para Trás? Vocês lembram? Acho que toda a igreja evangélica leu esses livros. Talvez você seja novo na igreja evangélica, mas muitos aqui devem conhecer. Tem vídeos, inclusive, no Netflix tem, eu acho que tem, não tenho certeza, mas deve ter, tem livros escritos que falam sobre isso. Então, Jesus leva os salvos secretamente. E depois, porque nós estamos falando de pré-milênio. Então, o arrebatamento é feito antes só da igreja. É secreto. Jesus não aparece nos ares, não tem trombetas, não tem arcanjos tocando, não tem mortos ressuscitando e os vivos sendo glorificados e subindo com Jesus. É um arrebatamento secreto. Então, é muito difícil embasar isso na Bíblia. E outro ensinamento do pré-milenismo dispensacionalista é que essa ideia, depois que os salvos subiram, é que vai ter os 7 anos de tribulação, e aí então terá a segunda vinda visível de Jesus, que na verdade, se a gente for analisar, seria a terceira vinda de Cristo, e não a segunda vinda de Cristo. Porque Jesus veio primeiro, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Aí ele vem secretamente e arrebata a igreja. E depois ele volta, depois da tribulação, ele volta e leva aqueles que foram salvos pelo sofrimento, que venceram a tribulação. É muito difícil embasarmos isso no texto bíblico. É muito complicado. Os pré-milenistas fazem malabarismos exegéticos, teológicos, para tentar comprovar isso, mas não conseguem. E nós entramos... Tem outras coisas, mas eu não tenho tempo para expor aqui. Mas principal é isso, essa dificuldade de que, para os pré-milenistas dispensacionalistas, Jesus termina vindo 3 vezes. E é muito difícil você explicar uma pessoa glorificada, salva por Jesus, andando aqui nessa terra perdida. Andando nessa terra cheia de destruição, onde o anticristo vai estar governando, onde Satanás vai ter liberdade de ação. É muito difícil explicar isso. Outra coisa que os pré-dispensacionalistas defendem é que Israel é uma coisa e a igreja de Jesus é outra coisa. E o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, em seus escritos aos Efésios, que judeu tem que aceitar Jesus, grego tem que aceitar Jesus, livre tem que aceitar Jesus, escravo tem que aceitar Jesus. Não, Jesus não faz acepção de pessoa. A salvação em Jesus Cristo não é para um grupo apenas. Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna na Nova Jerusalém. Amém? Então fica muito difícil algumas ideias do pré-milenismo dispensacionalista. Tem o pré-milenismo histórico também, que difere um pouco dos dispensacionalistas, mas eu quero falar sobre o amilenismo, que é a nossa visão. A visão que nós preferimos como Igreja Batista é a visão dos seus pastores na nossa igreja, que nossas doutrinas apontam para essa corrente, mas como eu disse, nós não vamos discutir, nós não vamos brigar contra esse pastor. Tem pastores aqui na igreja que estão sendo formados, que se quiserem ser pré-milenista, dispensacionalista, nós vamos ter umas boas discussões teológicas, mas não vamos brigar, não vamos ter problema nenhum. Porque, como eu disse, não são doutrinas, são correntes interpretativas, são pressupostos hermenêuticos. Então, para os estudantes de teologia, eles sabem o que eu estou falando. Então, não entre nessa confusão, não vale a pena, você vai perder tempo. E nós cremos, então, na visão amilenista. O amilenismo tem mais consistência bíblica e é um ensino de Jesus. Jesus fala assim:
O apóstolo Paulo fala assim. O apóstolo João fala assim. O apóstolo Pedro fala assim. Jesus diz assim: ele voltou, fechou o pano, é ressurreição, é juízo final, é céu ou inferno. Acabou. Jesus definiu assim em Mateus 24. Jesus definiu assim em Marcos 13. Jesus definiu assim. Os apóstolos definiram assim. Não combina outra visão com os escritos da palavra de Deus. O Apocalipse 20, o reinado de Jesus Cristo, é com as almas no céu, não na terra. A palavra trono aparece 64 vezes, ou 67, alguns estudiosos, no Novo Testamento. No Apocalipse aparece 47 vezes a palavra trono. E todas as vezes que a palavra trono se refere a Jesus, a Deus, ela está se referindo ao trono no céu. O trono na terra, sabe de quem que é? É de Satanás, é do anticristo, é do dragão. Eu não quero ficar no trono da terra, eu quero ir para o trono do céu, com Jesus. Então não tem como pensar no reinado de Jesus nessa terra. O trono de Jesus está no céu, a entronização de Jesus, a glorificação de Jesus, o domínio de Jesus está a partir do céu. É assim que nós cremos. Então, o que está escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, o que está escrito em Tessalonicenses também por Paulo, está escrito em 1 Pedro, está escrito em João também, nas cartas de João, é que Jesus Cristo vai voltar visivelmente, vai voltar triunfantemente, vai tocar a trombeta, e aqueles que estão vivos serão glorificados e subirão, salvos. E aqueles que morreram, salvos por Jesus, serão glorificados e subirão. E aqueles que não foram salvos em Jesus Cristo, passarão pelo julgamento e pelo juízo eterno. É isso que Jesus disse. Arrebatamento acontecerá no dia da volta de Jesus. A ressurreição dos mortos acontecerá no dia da segunda vinda de Jesus. A glorificação dos corpos mortos e dos vivos acontecerá no dia da volta de Jesus. É assim que nós cremos. E eu quero concluir falando nesse ponto sobre o que o Apocalipse fala, de sessões paralelas progressivas. Olha, volta lá, olha, a declaração doutrinária da Convenção Batista, se você não leu ainda, ela fala daqueles 5 pontos ali, esses 5 pontos, e todos os textos ali para embasar cada ponto, textos bíblicos. Então, nós cremos baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Aqueles textos ali, o primeiro texto, do número 1, apoia o primeiro ponto, que é, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal, visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através dessas é que se manifestam os frutos da fé e da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. 6, os justos com os corpos glorificados receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. É nisso que nós cremos. Como Jesus disse, assim nós cremos. Mas eu não quero terminar essa palavra assim. Eu quero dizer para você que em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós temos algo que fecha o livro. Fecha essa revelação. E é nisso que nós precisamos crer. É nessa palavra que você precisa colocar a sua fé. Nós não vamos terminar perdidos. Nós não vamos terminar sem conhecer a nossa verdade, sem conhecer a nossa continuidade, sem conhecer o nosso futuro. A palavra de Deus é clara. A história conclui seu tempo, o juízo final aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo, os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Este texto, o Apocalipse, é o clímax da revelação, é o paraíso perdido e agora paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado, o projeto de Deus triunfou, aleluia! A pregação sobre o céu nos traz profundas lições para a igreja. Jesus alerta para juntarmos tesouro no céu. Paulo diz que devemos pensar nas coisas lá do alto. Jesus ensinou que devemos orar. Seja feita a sua vontade na terra como no céu.
Os céus nos estimulam à santidade, diz o apóstolo Pedro. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento, diz o apóstolo Paulo em Romanos. O céu nos livra do medo da morte, porque nós não morreremos eternamente, nós viveremos eternamente com o nosso Deus. O céu será restaurado. O universo será restaurado no céu. É isso que nós lemos, Apocalipse 21 e 22. Nos fala sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia nesses textos, eu vou fazer uma exposição agora, texto, de versículo a versículo, você vai acompanhando. Versículo 1 diz que a redenção alcançou todo o cosmo, todo o universo. A natureza escravizada pelo pecado, que está lá em Romanos 8, 20 e 21. A natureza geme a sua perdição. Agora está completamente restaurada. Deus não cria um novo céu, uma nova terra. Deus torna novo, tudo novo. É como no nosso corpo, nós não teremos um corpo reformado, nós teremos um corpo glorificado, transformado. Não é destruição, é renovação. No verso 1 também diz assim, de 21 eu estou falando. Não haverá mais nenhuma contaminação, o mar já não existe. Isso é um símbolo. Aqui o mar é que nos separa. João foi banido para a ilha de Patmos, separado por um mar, o mar Egeu. Este mar fazia separação entre João e a igreja de Éfeso. Mas lá no céu não haverá mais separação. Lá em Isaías 57, 20 diz que o mar lança lama e lodo, o mar contamina. E lá no céu não existirá mais mar. Porque no novo céu e na nova terra não haverá rebelião, não haverá contaminação, não haverá pecado. No versículo 4 de 21, diz que no céu não haverá muitas coisas deste mundo que nós conhecemos. No céu não haverá dor. A dor é consequência do pecado. Dor física, moral, emocional e espiritual. Não haverá no céu. Não haverá sofrimento. Não haverá fadiga. Não haverá depressão. Não haverá suicídio no céu. Lá haverá apenas vida. No céu não haverá mais lágrima. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Este mundo é um lugar de sofrimento e de lágrimas. Nós entramos chorando neste mundo e saímos chorando deste mundo. Mas Deus é quem vai enxugar as nossas lágrimas. Não é um consolo familiar, um autoconsolo, é o consolo de Deus. É Jesus Cristo enxugando as nossas lágrimas. Aleluia. No verso 2 de 21, diz que entrará no céu, na cidade santa, a noiva adornada para o seu esposo. Quem entrará nesse céu? A igreja glorificada. A igreja é composta de todos os santos. A igreja de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro, entrará neste novo céu. Na Nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, com a meretriz de Apocalipse, a cidade do pecado, a noiva de Cristo, a noiva é adornada para o esposo. O Senhor só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. Essa noiva foi adornada para o seu esposo, o próprio noivo que purificou, que lavou essa noiva, que adornou essa noiva com seu sangue. Essa é a noiva do Cordeiro, a noiva amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada pelo Cordeiro. Feito está, Deus completou toda a obra da redenção. Os sedentos bebem de graça da água da vida. Estou falando do verso 6, do verso 7, do capítulo 21. Todos os que têm sede podem saciar. Todos os que buscam, encontram. Todos os que vêm a Cristo, Ele os acolhe. No verso 2, no verso 3, no verso 7, fala sobre que o céu é lugar de comunhão com Deus. No verso 2 fala que a vida no céu será como uma festa de casamento, uma festa que nunca termina. A vinda do noivo, a festa, o céu estará em festa, o céu é uma festa, alegria, celebração, devoção. Esta festa nunca vai acabar, é a festa do noivo com a noiva, a igreja. O céu é lugar de comunhão com Deus, o céu será profundamente envolvido pela presença de Deus. O céu é céu porque Deus está presente. Depois que o véu do templo rasgou, Deus não habita mais no templo, mas na igreja. O Espírito Santo não enche o templo, mas enche os crentes, enche o povo de Deus, enche você. Agora você é santuário onde Deus habita, e nós veremos Cristo face a face. Ele vai morar conosco, Ele não vai mais ter separação entre nós. A glória do Senhor vai brilhar sobre você, a glória do Senhor vai brilhar sobre nós. Aleluia.
No céu nós teremos profunda comunhão com Deus. Verso 3, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. Aqui não haverá divisão entre Israel, povo e denominações religiosas. Lá nós não seremos separados, lá não tem batista, não tem assembleiano, não tem presbiteriano, lá tem os santos lavados no sangue do Cordeiro, noiva gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Seremos a igreja, a noiva, a cidade santa, a família de Deus, o povo de Deus. Aleluia! No verso 7 diz que no céu nós desfrutaremos plenamente a nossa filiação de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro e é a filha do Rei, é a filha do Pai. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível. O céu, versos 9 a 27, vai falando sobre o céu, que é descrito pelo brilho da noiva, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é bonita por fora, ela reflete agora a glória de Deus. João tentou descrever essa cidade falando sobre pedras preciosas. Ele usou muitas pedras preciosas, muitas que a gente nem conhece. Mas a glória de Deus habita na igreja. Essa glória é indescritível, como é indescritível o nosso Deus. A igreja é bela por fora, ela é como uma noiva adornada, suas vestes são alvas, são lindas. Nova Jerusalém é bonita por dentro também, verso 19 e 20 do capítulo 21. Ninguém coloca pedras preciosas à toa, mas no alicerce, nos muros, nas construções dessa nova Jerusalém, a beleza, a nobreza, a riqueza e esplendor. Não há coisa feia nem escondida dentro da igreja, dentro da nova Jerusalém. A nova Jerusalém é aberta a todos, verso 13 e verso 25. A cidade tem 12 portas, isso significa que ela tem entrada para todo mundo. Isso fala da oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso relacionamento com Deus. Venha de onde vier, as pessoas podem entrar. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não há preconceito na Nova Jerusalém, na cidade santa, nem acepção de pessoas. Todos podem vir, pobres, ricos, doutores, religiosos, ateus, homens e mulheres. A cidade é aberta a todos, há portas para todos os lados. O noivo convida, vem, a noiva convida, vem. Quem tem sede, recebe a água da vida. Mas a nova Jerusalém não é aberta a tudo. Versos 8, 12 e 27 nos fala que a cidade tem uma grande e alta muralha. Muralha fala de proteção, de segurança. Embora haja 12 portas, as portas estejam abertas, nem todos entrarão nessa cidade. Embora as portas estejam abertas, em cada porta tem um anjo, para impedir que entre os não convertidos, para impedir que entre os pecadores. A ideia de universalismo, de que todos serão salvos, está errada. A ideia de que toda religião é boa e que todo caminho leva a Deus, é uma mentira de Satanás, é um engano do anticristo, é um engano do dragão. No céu só entrarão aqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem em Cristo, que foram lavados em seu sangue. Só aqueles que têm o nome de Cristo escrito no livro, o seu nome escrito no livro da vida, podem entrar na Nova Jerusalém. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém. Verso 27. Embora a igreja seja aberta para todos, ela não é aberta para tudo. Muitas vezes a igreja na terra tem sido aberta para tudo e não para todos. A igreja, a nova cidade, a nova Jerusalém, o novo céu, não é aberto para tudo, mas está aberto para todos aqueles que creem, que aceitaram, que se tornaram a noiva do Cordeiro. Verso 14 fala da nova Jerusalém, que está construída sobre o fundamento da verdade. É a construção sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Verso 15 a 17 fala sobre a nova Jerusalém, que tem um espaço para todos os remidos. A cidade é grande, cabe todo mundo. Os 12 mil estádios que estão nesse texto significam aproximadamente 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. É como se fosse daqui até na Bahia, de largura, de comprimento e de altura. Tem lugar para todos. Vai caber todos os remidos naquele lugar. Isso é só uma ideia, não significa que vai ser desse tamanho. É um símbolo. É uma cidade muito grande, que cabe todos. Não existem bairros ricos e pobres nessa cidade. Não existem favelas. Mas existem casas feitas, moradas feitas pelas mãos de Deus. O arquiteto e fundador do universo é o arquiteto e fundador dessa cidade. O verso 18 e 21 do capítulo 21 fala da Nova Jerusalém,
onde é um lugar que se vive em total integridade. É uma cidade de ouro puro. É uma cidade onde a praça central tem um rio transparente que corre. Tudo ali vive na luz. Tudo está descoberto. Nada está escondido, porque nessa cidade tudo está em plena comunhão com Deus. No Velho Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo. Depois estava no templo. Mas agora Deus habita na igreja. Na Nova Jerusalém não há templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará com a igreja. Isto é a plena comunhão com Deus. A cidade será iluminada, não mais pela luz do sol, nem pela lua, mas é a glória de Deus que vai iluminar a cidade. Como nós cantamos, brilhará e brilhará. A luz de Cristo brilhará, brilhará para sempre. A luz de Deus iluminará aquela cidade. A Nova Jerusalém, agora capítulo 22, de 1 e 2, é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. A Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim, é uma noiva. O jardim perdido do Éden é o jardim reconquistado no céu. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer a árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar da árvore da vida. Na Nova Jerusalém. Lá no Éden o homem adoeceu pelo pecado. Na Nova Jerusalém, ele será curado do pecado. Lá ele foi sentenciado à morte. No Éden, em Adão, o homem foi sentenciado à morte. Mas na Nova Jerusalém, o homem tomará posse da vida eterna. No jardim do Éden havia 4 rios. Neste jardim celestial, há um único rio, o rio da vida. Ele flui do trono de Deus. Ele simboliza a vida eterna. Ele simboliza a salvação perfeita e gratuita. O dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, ele traz vida, cura e salvação. Esse é o rio do trono de Deus. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Capítulo 22, 3 a 5. Fala sobre o trono da soberania do governo de Deus. O Senhor governa sobre essa igreja. Na Nova Jerusalém, nós vamos ter propósito. Os seus servos o servirão. Na Nova Jerusalém, nós vamos ter intimidade com o Senhor. Contemplarão a sua face, diz o texto. O céu é intimidade com Deus. Na Nova Jerusalém, nós vamos reinar com Cristo eternamente. E reinarão com Ele para sempre, diz o texto. Deus nos salvou, não apenas para irmos para os céus, mas para reinarmos com Ele no céu. Nós seremos não apenas servos dos céus, mas seremos reis com Cristo reinando. Cristo vai compartilhar com a sua noiva, com a sua igreja, a sua glória, a sua autoridade e o seu poder. Como você pôde perceber por esse texto, capítulo 21 e 22 até o versículo 5 de Apocalipse, a Nova Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus, triunfante e gloriosa. Nós habitaremos lá. Nós habitaremos com Cristo e Cristo habitará em nós. Nós estaremos no céu com o Senhor. Tudo que você está lendo nesses textos, nesses versículos, representa a vida da igreja nos céus, a vida dos salvos nos céus. Essa é a esperança que nós temos garantida. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso se consuma, isso se conclui. Não acreditem em filosofias humanas, não acreditem em ensinos existencialistas, não acreditem em ensinos filosóficos. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o fundamento da Nova Jerusalém. A palavra de Deus é íntegra, ela é perfeita. E a palavra de Deus nos garante que o dragão será vencido, que a morte será vencida. Você viu no texto, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? A morte foi derrotada, Satanás foi derrotado, todos os inimigos de Jesus foram derrotados, todos os inimigos da igreja foram derrotados, e nós habitaremos para sempre nos céus, na Nova Jerusalém. A igreja, a noiva enfeitada, a noiva glorificada, habitará para sempre com o seu noivo nos céus. É esse o símbolo revelado do Senhor para você nessa noite. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas, e essas perguntas estão no estudo de célula dessa semana. Eu falei para o irmão Renan essa semana, eu gostaria de pedir que os irmãos trouxessem lápis e caneta para anotar, mas eu sei que você não ia conseguir me acompanhar. Então, assista o vídeo dessa mensagem, que vai ser postado no YouTube logo no início da semana, se não amanhã à tarde, na terça-feira. E reveja cada um desses pontos. Esses pontos estão no seu estudo de célula. E eu gostaria que você estivesse refletindo sobre essas perguntas agora. Você já é um habitante da cidade santa?
Você já é um habitante da igreja do Senhor Jesus? Você já faz parte da noiva? Você tem colocado o seu coração na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? A qual igreja você pertence? A noiva ou a grande meretriz, a Babilônia? Qual é o seu destino? O paraíso ou o lago de fogo? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro é a lâmpada eterna, ou para as trevas do abismo? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão. Escolha a vida, escolha Jesus Cristo, para que você viva eternamente, para que você se encontre com Cristo na Nova Jerusalém, para que você seja a noiva de Cristo, enfeitada na Nova Jerusalém. Eu quero cantar uma música. Enquanto eu estiver cantando, eu gostaria que você estivesse refletindo sobre essas perguntas. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e com a sua mente santificada, enquanto eu canto essa canção, que você esteja refletindo sobre o seu destino eterno. Nós temos falado muito sobre identidade, sobre destino. Nós temos falado muito sobre isso. Eu gostaria, nessa noite, a reflexão é: você está preparado para subir com Cristo, para ser a noiva de Cristo e viver na Nova Jerusalém?